Como lidar com a culpa e com o sentimento que ela causa? Eh, Veja, eu preciso compreender melhor o que eu sou, porque se eu não compreendo o que de fato eu sou, eu fico preso numa porção de conceitos que geram não, que vibram na mente de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas. Quando eu entendo que eu sou um espírito, que eu sou um campo de luz, um corpo de luz, seja lá o termo que a gente queira utilizar, e eu estou dentro de um invólucro denso, pesado, dentro de um corpo denso, dentro de um corpo pesado, fatalmente eu vou incorrer em erros, porque eu vou me deixar levar por situações que estejam ao meu redor, por situações circunstanciais. E muitas vezes nós não conseguimos ter uma visão de profundidade. A nossa visão de uma situação, muitas vezes, ela é extremamente limitada, e é em função dessa extrema limitação que a gente acaba cometendo os erros. Agora, para que eu possa lidar com o sentimento de culpa, eu preciso compreender melhor que esse sentimento é algo que vai me fazer crescer. Quando você comete um erro, e você percebe que cometeu um erro, não adianta você pedir à pessoa a quem você agrediu que te perdoe, porque ela não vai conseguir te perdoar, porque você não conseguiu se perdoar. Veja só, olha só, perdão é igual a esquecimento, equivale a esquecimento, né? Então, se eu faço alguma coisa contra uma pessoa, seja ela quem for, contra qualquer pessoa, se eu conseguir esquecer aquilo, é porque eu me perdoei. Agora, se eu ficar ruminando em cima daquela informação, carregando aquilo por dias, semanas, anos, meses, sei lá, automaticamente não houve o auto-perdão. Então, se eu não consigo me perdoar por algo que eu fiz à Rosana, que está chegando aqui agora, por exemplo, se eu não consigo me perdoar por algo que eu fiz à Cris, a Cris é uma pessoa legal, uma pessoa do bem, uma pessoa bacana, uma pessoa que está sempre pronta para auxiliar a todo mundo, mas aí, de repente, eu vou, naquele dia, a Cris, ela chega, me pega torto, me pega de mau jeito, e eu a agrido, não fisicamente, mas eu a agrido verbalmente ou até em pensamento, sabe? Mas vamos imaginar que eu me dei conta disso, eu digo, Cris, poxa, a vida me perdoa. Ela vai dizer, claro que sim, Palermo, deixa para lá. Ela não perdoou, ela deixou para lá, porque nem eu consegui perdoar. Para que eu possa compreender o sentimento da culpa, da vergonha, sabe, do arrependimento, de ter feito uma bobagem, eu preciso parar, eu preciso voltar no tempo, eu preciso congelar a imagem, sabe, como se fosse uma fotografia. Você está passando numa rua, na rua X, e naquela rua X tem sempre, por exemplo, um mendigo que está num determinado ponto daquela rua, né? Aquele mendigo, ele faz parte daquela imagem que você está acostumado a ver. Você nem nota mais a presença do mendigo, ele faz parte de uma imagem. Infelizmente é assim, né? Então, com relação à nossa vida, se eu ficar passando e repassando o mesmo problema sem solucioná-lo, ele vai se tornar uma paisagem. E aí, automaticamente, ele vai ficar para toda a vida, para toda a existência. A única forma de realmente me libertar de um sentimento de culpa é eu voltar no tempo, paralisar o tempo e olhar aquilo que está acontecendo. Imagina que você vai ver aquilo em câmera lenta. Então, quando você vê aquilo em câmera lenta, você percebe o momento que te levou a cometer aquela bobagem. Quando você percebe esse momento, então você está trabalhando o auto-perdão, porque é fundamental, como a gente vai falar, não é? É fundamental que a gente trabalhe esse auto-perdão, porque se eu não trabalhar o auto-perdão, como é que eu vou conseguir passar essa lição? Se eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz à Cris, ao Marcelo, à Rita, por exemplo, se eu não consigo me perdoar por isso, como eu vou esperar que eles consigam me perdoar, se nem eu consigo? Esse é um trabalho interno. Então, é um trabalho onde eu devo parar, eu devo olhar, analisar tudo aquilo que foi circunstancial para que
aquela bobagem fosse cometida. Entendido isso, eu me perdoo. E aí eu esqueço, né? Eu vou esquecer, porque eu vou me perdoar. Caramba, tá bom. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria. Agora, se eu não posso voltar no tempo, se não há como retirar aquela agressão que eu fiz, então aquilo que não tem conserto, consertado está. Porque eu entendi que eu cometi ali uma falha e agora eu estarei extremamente atento para que numa situação semelhante eu procure não cometer a mesma falha. Quando eu chego a esse ponto, então eu falei a Cris, eu vou pensar no Marcelinho aqui, meu amigo Marcelo. Então vamos lá, eu dou uma tacada no Marcelo, sei lá, falo qualquer bobagem para o Marcelo. E aí, de repente, eu me perdoei, eu entendi por que eu fiz aquilo, o que é que me levou a fazer aquilo, me perdoei. Eu entrei dentro de um processo de auto-perdão. Então, automaticamente, eu já esqueci. Então, eu vou procurar o Marcelo e vou dizer, Marcelo, poxa vida, olha, aquele dia aconteceu isso, 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 por conta disso, daquilo e daquilo outro, eu acabei tomando aquela atitude. Eu espero que você possa me perdoar. Se o Marcelo me perdoar, legal para ele. Se o Marcelo não me perdoar, imagina só que eu fui até o Marcelo com um crocodilo na mão. Imagina só que você tem um crocodilo na mão, né? Eu cheguei no meu amigo Marcelinho e falei, Marcelinho, me perdoa. Porque, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito. Aí vamos imaginar que o Marcelinho esteja mais sei lá, desestruturado do que eu naquele momento. E ele diz para mim, olha, quer saber, Palermo, eu não vou te perdoar nada, eu não quero mais nem olhar na tua cara, não quero mais falar sobre isso. Sabe? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele crocodilo e vou largar nos braços do Marcelinho e vou embora. Porque aquele crocodilo não pertence mais a mim. Pertence a ele que vai ter que carregar o crocodilo, porque eu não vou levar isso para o mês seguinte, para o ano seguinte, para a vida seguinte. Isso é um problema solucionado. É dessa forma que a gente consegue encontrar a solução para uma libertação de um sentimento de culpa, de vergonha, sabe? Cara, esquece a vergonha. Você fez uma bobagem, ponto, acabou. Ok. Agora, daqui por diante, se você não prestou atenção e começar a cometer a mesma bobagem toda hora, que é o que tem muita gente fazendo, por que é legal a gente poder trazer um assunto como esse a uma live e poder conversar sobre esse tipo de assunto numa live? Porque você vai se dar conta de tantas e tantas vezes que você está passando por situações de forma inadvertida. Inadvertidamente, você está passando por coisas que não precisaria passar, porque não prestou atenção lá atrás. Assim como é uma sacanagem essa droga de encarnar nesse planeta, você vai encarnando porque você está aprendendo, aqui é um planeta de regeneração, então você vai ficando melhor. É mentira, isso aqui não é um planeta de regeneração, isso aqui é um planeta de experiência. Você vem e realiza uma experiência e se liberta dele e vai embora. É como se entra numa escola, você vai fazer o primeiro ano, terminou, vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, não vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Encarnação é como você vai ficar repetindo o mesmo ano, ininterruptamente. Então, quando você consegue compreender que aquilo que você fez vai te servir, aquele erro que você cometeu, ele vai te servir como escada, porque a partir daquele momento você vai agir de forma melhor, de uma forma mais estruturada, de uma forma mais organizada, você vai se permitir tomar mais conta dos seus pensamentos, valeu a pena. Então, aquilo vai te ajudar a crescer. Se a pessoa a quem você machucou, se ela vai te perdoar ou se ela não vai te perdoar, isso já não é mais um problema teu, é um problema dela, nesse sentido que eu vinha falando, né? Mas essa coisa de autocompreensão, ela só acontece quando a gente começa a se espiritualizar. Porque se eu estiver pensando como homem, como animal, como máquina, eu não consigo compreender esse tipo de pensamento, esse tipo de sintonização, e eu vou vivendo, feito uma besta humana, ininterruptamente, que é o que está acontecendo. Por que eu estou aqui encarnado hoje? Eu estou encarnado hoje porque eu fiz aí uma porção de coisas, uma porção de bobagens, das quais eu não consigo me desvencilhar, não consegui lá atrás, mas eu vou conseguir me desvencilhar agora com entendimento. Para isso, a compreensão de espiritualidade, mas não simplesmente uma espiritualidade ingênua, sei lá, ingênua não é o termo correto, hipócrita, acho que é o termo correto.
Porque tem muita gente que vive buscando a espiritualidade, pessoas que vivem se espiritualizando, mas que cometem o mesmo erro a todo instante, a todo momento, sabe? Dá a rasteira no primeiro que passar na sua frente. O sujeito, ele sabe que ele está errado, mas ele vai fazer de novo, né? Agora, a espiritualidade não é simplesmente eu me ver como sendo um espírito, como sendo filho de Deus perfeito. Espiritualidade significa eu ter a possibilidade de acessar um poder maior. Espiritualidade significa que eu vou conseguir compreender que existe uma alma que é responsável por essa minha existência. E essa alma significa uma fração desse poder maior. E é essa alma que nos leva a nos tornar uma extensão do Criador. E aí, automaticamente, só isso que eu acabei de falar aqui agora, que nós acabamos de conversar, porque isso aqui é uma conversa, embora pareça um monólogo, porque vocês estão pensando, né? Como é que eu vou me tornar uma extensão do Criador? Quando eu começo a agir e pensar como Ele, quando possível, né? Porque eu estou aqui agora, me ajustando com o Criador, mas de repente vem alguém e me faz qualquer coisa, ou uma coisa que eu não entenda, que eu não goste, e muitas vezes eu vou acabar perdendo o controle e fazendo bobagem. Fazendo bobagem. Eu faço bobagem quando? Quando eu não estou atento. Quando eu não estou percebendo que eu sou uma extensão do Criador. O nosso papel nesse planeta é poder expressar Deus. É poder expressar o Criador. Vamos esquecer esse termo Deus, a gente sempre fala isso em lives, né? Porque eu não quero trazer à tona nenhum assunto com relação à religião, né? Religião é uma coisa, religiosidade é outra. O que nós tratamos aqui é de assuntos dentro de princípios da religiosidade. Então, eu vou entender Deus como o Criador de tudo isso. Existe um Criador. Os universos, eles não se criam sozinhos, né? Não consigo entender isso, e ninguém consegue entender. Está cheio de gente falando, mas olha, ninguém entende absolutamente nada. A gente vai partindo de suposições por suposições. Então, eu sou, por exemplo, como se fosse uma obra que nunca termina, sabe? Eu sou uma obra que nunca termina. Eu estou sempre passando por alterações, por ajustes, alterações e ajustes, e é dessa forma que eu vejo Deus. Deus, ele é um ser maior que me dá a possibilidade de me libertar de uma série de coisas e poder esquecer, de repente, o que fizeram contra mim ou o que eu fiz contra quem quer que seja. Então, nessa linha de raciocínio, até que ponto nós somos responsáveis por coisas que aconteceram em vidas anteriores a essa? Eu agora estou Palermo, né? Eu estou Palermo. Eu não sou Palermo. Quando eu digo eu sou Palermo, automaticamente eu estou me colocando num nível extremamente nivelado com tudo aquilo que eu já vivi, em milhares e milhares de anos. Agora, quando eu digo eu estou Palermo, eu digo eu estou aqui para comandar. O grande arquiteto do universo, ele conseguiu entender que se eu encarnasse com esta personalidade atual, eu poderia dar solução a uma porção de coisas que eu fiz de errado em vidas anteriores. Só que eu não consigo voltar em 1180. Você consegue? Leide? Silvinha, você consegue voltar em 1360? Em 1369? Em 1450? Ninguém consegue voltar, porque não existe lá, não existe mais. Isso é um registro acástico. Existe o registro acástico pessoal, o registro acástico planetário, existe o registro acástico universal, e assim vai. Então, existe tudo aquilo que eu faço fica registrado. Então, veja, quando eu me reporto a coisas que eu teria feito em outras personalidades no passado, então foram outras pessoas e não exatamente eu. E se eu estou aqui agora, encarnado como Palermo, isso significa que eu tenho capacidade natural
para modificar aspectos internos meus. Porque aquele sujeito que em 1389 fez uma bobagem e se arrependeu e carregou isso para séculos ou milhares de anos, eu agora, enquanto Palermo, eu posso dar um basta nisso, falar, cara, se você pudesse voltar lá atrás, você teria feito diferente com a cabeça que você tem agora. É muito fácil eu dizer, poxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Sim, se você se mantivesse no equilíbrio que você está agora. Só que morre aqui agora, você vai nascer de novo, e quando você nascer de novo, isso aqui é uma palhaçada, né? Esse planeta aqui, essa matriz holográfica, ela impede que você realmente compreenda o que você é. Por isso que os indianos, eles vêm há milhares de anos dizendo, poxa, você tem que saber o que você é, para que você está aqui, com que finalidade você encarnou dessa vez, de onde você veio antes de encarnar, para onde você vai quando você for embora, porque se você não buscar essa compreensão, se você não trabalhar muito fortemente todos os dias esse tipo de compreensão, você vai fazer a mesma bobagem que vem fazendo há séculos e milhares de anos. Então, para que eu possa compreender, por exemplo, que eu não sou o cara que em 1389 deu uma pedrada em alguém, automaticamente eu vou ter que trabalhar dentro de mim, sabe, esse auto-perdão. Se eu fiz isso, é porque houve algum motivo. Ninguém dá uma pedrada em alguém sem haver nenhum motivo. Esse universo, ele é um universo absolutamente perfeito, né? Se alguém nasce com a necessidade de levar uma pedrada, vai ter que ter um maluco de plantão que dê-lhe uma pedrada. Porque senão o sujeito ele vai ficar muito infeliz, porque ele precisa levar uma pedrada, porque ele criou isso. Tudo aquilo que eu tenho na minha vida, sou eu quem crio. As coisas boas que eu tenho, sou eu quem as crio. As coisas ruins também sou eu quem as crio. Eu fiz 2 lives recentemente falando muito sobre isso, 3, na verdade, falando extremamente sobre isso, as minhas 3 últimas lives aqui no YouTube. Basta você pegar na sequência, essa live hoje é 317, a 316, 315, 314. Então, todas essas lives, nós estamos falando basicamente do mesmo assunto, só que por enfoques diferentes, né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui minha colinha. Nessa vida, nós geramos inadvertidamente muitas coisas para que a gente possa encontrar a solução. A solução, ela só virá através de princípios naturais de autocompaixão, princípios reais de autocompaixão. Não hipocrisia. Autocompaixão não é piedade, não é pena. Autocompaixão é compreender que se eu pudesse voltar naquele momento, eu teria feito tudo diferente. Agora, é compreender que se eu estava ali e eu fiz aquilo, aquilo foi o que eu consegui fazer. Aquela foi minha reação natural, meu instinto natural. E eu não tenho agora como julgar aquilo que eu fiz em 1389. Então, aquilo que eu fiz contra alguém é porque precisava de alguma forma acontecer. Só que eu estou tendo uma oportunidade real de consertar a minha existência. Eu estou tendo uma oportunidade real de sair dessa sequência de existências desastrosas. O erro faz parte do jogo tridimensional. O erro, quando ele te leva à penalidade, sabe, do arrependimento, da vergonha, quando ele te leva a esse tipo de sentimento, ele te prende na tridimensionalidade. Por mais que você queira escapar de algo que você tenha feito errado, porque não há como escapar a não ser consertando. Vamos imaginar que eu jogue aqui uma pá de cal em cima de uma bobagem que eu fiz. Quando eu sair do corpo, eu vou chegar lá dando uma de malandro, sabe? A Lady Gerson. Eu estou querendo que se dane, porque eu fiz mesmo e quer saber, só que eu não vou falar nada para ninguém. Só que do outro lado vai ter alguém para tirar essa pá de cal que eu coloquei em cima da tralha que eu cometi e vai jogar aquela tralha na minha cara. Então, é ali que eu vou precisar compreender. Se eu tivesse compreendido isso antes de encarnar,
eu não teria encarnado. Nós só encarnamos porque nós estamos nos deixando levar por agravamentos, por situações gravantes, sei lá como é que chama aí, como me referir a isso, mas são situações equivocadas. Porque se uma folha cai de uma árvore, é porque o Criador ele permitiu que aquilo acontecesse. Porque não acontece absolutamente nada sem a permissão do Criador. Isso aqui é um planeta de sombras, é um planeta sombrio, é um planeta em que todo mundo sacaneia todo mundo machuca todo mundo lesa todo mundo, não todas as pessoas, mas isso é uma lei geral. Basta você analisar o que vem acontecendo aqui através da história. Tem sempre alguém lesando alguém e se valendo daquilo e deixando aquilo para lá como se nada tivesse acontecido. Só que não existe esse como se nada tivesse acontecido, porque vai ter que existir um momento da compreensão, e isso acontece na quarta dimensão. Né? Só que hoje, com a transição planetária, lá vou eu falar de novo de transição planetária, porque existe uma transição planetária. O planeta está sempre em transição, o universo está sempre em mutação. Nunca nada é estagnado no planeta. Então, não vai demorar muito, não vai mais existir uma terceira dimensão aqui nesse planeta. O planeta não vai acabar. O planeta vai mudar de frequência. Ele vai entrar numa frequência onde não vai mais ser permitida a existência de seres pesados, tridimensionais como nós. Mas nós vamos estar trabalhando para poder voltar ao nosso ponto de origem, que é a quinta dimensão. Tem gente que acha que a quinta dimensão está sendo criada. A quinta dimensão, ela sempre existiu. Aliás, é só ela que existe. A quinta dimensão é real, não é? A quinta dimensão é real. O que não é real são a terceira e a quarta dimensões. Isso é um jogo de ilusão para nos manter aprisionados, para que possam se alimentar do nosso campo eletromagnético. É simples assim. E Deus, o Criador, o grande arquiteto do universo, ele permite isso porque existe uma conivência nossa. Nós somos co-criadores de tudo que acontece na nossa vida. Nós somos co-criadores de tudo que acontece na nossa existência. Então, a culpa, ela faz parte da nossa personalidade atual. E ela é um importante entrave para o nosso sucesso em quaisquer âmbitos da nossa vida, em todos os âmbitos, em muitos âmbitos. Então, se você não tem sorte no amor, se você não tem sorte profissionalmente falando, se você não tem sorte, sei lá, se a sua vida, vamos tirar esse termo sorte, porque é um termo muito bobo, né? Mas vamos imaginar que as coisas não deem certo, quando tudo caminha para dar certo na sua vida, de repente você simplesmente faz tudo dar errado, porque existe um sentimento de culpa, sabe? É um sentimento de culpa que está preso dentro da sua alma. É por isso que no final da live hoje, eu vou propor a vocês uma meditação guiada para nós trabalharmos com seres intraterrenos, para que a gente possa cortar o vínculo entre o personagem atual e esses personagens anteriores. Não deveria mais existir esse vínculo, porque nós estamos aqui. O Criador permitiu que nós tivéssemos mais uma encarnação para que a gente zerasse todas as tralhas que nós já cometemos, todas as bobagens que nós já cometemos em centenas ou milhares de encarnações. Bom, então essas coisas que são difíceis de solucionar na nossa vida estão... tudo, sabe, eu quero que você pare para pensar nas dificuldades que você tem no seu dia a dia, nas dificuldades que você tem na sua vida. Sabe, de repente, o seu vizinho, o seu filho, pai, mãe, marido, irmão, amigo, inimigo, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você tem a sua alça de mira acionada, você vê que para aquela pessoa qualquer coisa dá certo e para você nada dá certo, é porque ele não tem esse complexo de culpa, ele não tem esse sentimento de culpa, de arrependimento dentro dele. Isso é uma âncora. Imagina uma âncora extremamente pesada. Você não consegue tirar essa âncora do fundo do mar. Né? Para que existe a âncora? Para o navio poder ficar paralisado na água. Né? Enquanto a âncora não volta ao navio, automaticamente o navio ele fica preso, é como se estivesse preso à terra. Você está preso à terra. Todos nós estamos presos à terra. Existe uma âncora. E essa maldita âncora é um sentimento de culpa.
Percebe? Eu vejo que tem muita gente, muitos profissionais extremamente abalizados falando sobre culpa, mas sempre com enfoque humano. Não é esse o meu objetivo. Aquilo que você fez, você vai ter que consertar, ou nessa vida ou numa outra. Não vai ter jeito, né? O ideal é que você, se não houver compreensão, isso se não houver entendimento. Porque quando você comete uma bobagem, você para, volta no tempo, lembra, caneca? Faz cara de caneca, faz agora cara de caneca, e imagina, você está diante daquela cena, né? Você está diante daquela paisagem, uma foto. Aí você automaticamente coloca o relógio do tempo e espaço, de uma forma bem lenta, aí você vai perceber, sabe, minuto a minuto, aonde você comete uma falha, aonde você comete um erro. É aí que você precisa parar, olhar, compreender. Compreendeu? Caramba, que legal, parabéns para mim, não vou mais precisar cometer esse tipo de bobagem. É onde você vai ao outro e vai pedir a ele que te perdoe. Se ele te perdoar, legal. Se ele não te perdoar, esse é um problema dele, como a gente já falou também. O importante não é se o outro vai me perdoar. O importante é se eu vou me perdoar, porque eu tenho, por exemplo, esse bendito arcano 16 dentro do meu campo eletromagnético, né? Então eu vou ficar preso, eu tenho uma tendência a me prender no tempo e no espaço, especialmente por coisas ruins. Bom, por isso é fundamental nós trabalharmos o auto-perdão, por todas as coisas que gravam aí o nosso subconsciente. Então, nós precisamos, muitas vezes, de repente, até criar um ritual. Sabe, vamos criar um ritual. E como é esse ritual? O que eu vou falar pode parecer bobagem, mas não é bobagem, não. Se você acreditar que você entendeu, você corrigiu, você percebeu o que você fez, você percebeu a bobagem que você fez, e aí você criou uma autocompreensão e dizendo para você mesmo, não vou mais fazer isso, isso está completamente fora do da minha forma de existir. Mas você ainda tem que apagar esse sentimento. Então, você precisa criar um ritual. Eu não sei qual é o ritual. Cada um vai fazer isso de uma forma diferente. Um vai conversar com o Arcanjo Miguel, outro vai falar com Deus, outro vai falar com a Mãe Maria, outro vai falar com o Exu Veludo, Exu, sei lá, com o Boiadeiro, com... Não importa, é o ser que você tem uma afinidade. Sabe? Deus está em tudo. Deus está no Arcanjo Miguel, está na Mãe Maria, está no Exu Veludo, no Exu Sete Encruzilhadas, sei lá eu. Vamos pensar. Se você acredita naquela frequência daquele, vamos chamar de guia espiritual, que não é um guia espiritual, que no fundo é um ser extraterrestre utilizando uma roupagem humana para fazer por nós aquilo que é possível ser feito. Mas é a figura. Se você imaginou a figura, e se você se imaginou dentro de uma estrutura juntamente com aquela figura vai te ajudar, né? É mais fácil você lidar com Deus, porque aí você está escapando dos intermediários. Ninguém precisa de intermediário. Há milhares de anos atrás, nós tínhamos uma conexão com Deus, com o arquiteto do universo, extremamente forte, né? Só que agora foi incutido dentro do nosso subconsciente que nós precisamos de vários interlocutores para levar a informação a Deus, porque Deus é uma pessoa muito difícil de ser acessada, quando, na verdade, Deus ele está dentro de você. Falei disso muito, não vou nem voltar nesse assunto, porque eu fiquei quase 2 horas falando isso em 2 lives atrás, a distância entre nós e Deus, por exemplo, a separação, né? A grande separação entre nós e Deus. Assista nessa live, que aí a gente fala bastante sobre isso ali, né? Então, muitas coisas que não deram certo nessas nossas existências anteriores, e nós não termos compreendido por que elas não deram certo, nós ficamos gravando, sabe, no nosso subconsciente, a culpa, o sentimento de culpa por aquilo que nós fizemos. Eu não deveria ter matado, eu não deveria ter roubado, eu não deveria ter feito, eu não deveria, não deveria, não deveria. Então, automaticamente, parece um cachorro correndo atrás do rabo, né? Agora, no que se refere, então, aos erros atuais, é muito mais simples de você poder resolver. A solução, a resolução disso, ela não está no exterior, ela está no interior. Então, para que eu possa, de fato, compreender algo que eu fiz e
criar dentro de um processo de autocompaixão, auto-perdão, auto-esquecimento. Então, isso tudo é fundamental que aconteça agora, porque se eu não criar isso, se eu não estiver extremamente atento, se eu não me perdoar, eu vou acabar cometendo o mesmo erro. Agora, nós precisamos nos perdoar porque nós precisamos seguir a nossa vida. Sabe da escola? Você entra no primeiro ano. Enquanto você não aprender o que você se propôs na escola, você não vai passar para o segundo ano. Então, você vai ficar rodando, rodando, rodando. Há pessoas que ficam fazendo o primeiro ano uma vez, duas vezes, três vezes, até que desistem e dizem, não, isso não é para mim, eu sou muito burro, eu sou muito limitado, quando, na verdade, nenhum de nós nem é burro, nem limitado, porque nós somos o próprio Deus em ação aqui e agora. O que acontece conosco é que nós entramos num processo de autolimitação. Isso é a ilusão do ego, a ilusão do eu. Eu vou fazer um vídeo nos próximos dias, não exatamente live, mas eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo curto, né, onde eu consiga expressar a ilusão do eu. Eu tenho lives falando sobre isso, né? Tem uma live que eu fiz no início do ano falando sobre a ilusão da vida. Essa live, no meu modo de entender, ela é muito legal. Vocês deveriam procurar aí no meu canal. Entra aí, coloca aí no YouTube, coloca a ilusão da vida. Eu acho que é esse o termo. Eu acho que é esse tema. E coloca Palermo, automaticamente vai aparecer. Procura assistir, sabe? E lá escreve o que você pensa sobre isso. Aliás, como nessa live aqui também, eu gostaria que você se colocasse, especialmente, sabe, especialmente quando a live for concluída, escreve nos comentários que vão ficar após a live o que você pensa disso tudo, sabe? Eu não sou o dono da verdade, eu tenho aqui um conceito para ser tratado em função do que eu penso agora, pode ser que amanhã eu pense de forma completamente diferente. Mas o importante é nós entendermos que quem nunca erra, nunca acerta. Sabe aquela pessoa, eu sou uma pessoa correta, né? Eu nunca cometi nenhum erro. Primeiro que não existe isso. Eu sou o tipo de pessoa que eu nunca cometi um erro. Você vai analisar a vida daquela pessoa, o que ela vai deixar? Nada, não vai deixar nada. Porque a pessoa que tem tanto medo de errar, ela acaba nunca fazendo absolutamente nada. E ela simplesmente passa de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um ano para o outro e de uma vida para a vida. Então, cada pensamento nosso, cada pensamento nosso emite uma frequência. E essa frequência que nós emitimos através do nosso pensamento, o universo transforma isso em realidade. Pois tudo que nós emanamos ao universo, o universo vai transformar em realidade. O universo é vamos chamar de a nossa contraparte. Né? Nós criamos alguma coisa no plano mental, você pensa, eu sou um idiota, eu sou um idiota, eu sou um idiota, eu sou um idiota, eu sou um idiota. E tudo aquilo que você colocar depois do eu sou vai crescer, porque eu sou, teoricamente, significaria o Deus que em mim é. Então, eu digo, eu sou um idiota, e eu fico repetindo isso, não, talvez até não verbalmente, mas só mentalmente, eu não falo para ninguém que eu sou malandro, eu sou esperto, né? Então, ninguém tem que saber o que eu penso. Mas eu penso o dia inteiro que eu sou um idiota. O universo vai entender o quê? Que eu sou um idiota. E ele vai criar todos os princípios possíveis e imaginários da idiotia para que eu não consiga passar de uma lição para outra, de um ano para o outro. A maior parte das culpas, então, que nós carregamos nessa nossa vida atual, ela não está atrelada ao agora. São pesos, são âncoras que estão no nosso subconsciente que não nos deixam seguir. Então, é muito importante que você trabalhe isso agora, já. Agora, nesse momento, não é amanhã, ou daqui a meia hora, ou na meditação que a gente vai fazer, tem que ser agora. É importante que você trabalhe isso agora. Essa conversa que eu tenho com vocês, eu tenho comigo o dia inteiro, né? Eu sou o tipo do maluco que dá certo, porque eu converso comigo o dia inteiro e as coisas funcionam. E eu preciso falar comigo o dia inteiro, porque se eu não falo comigo o dia inteiro, se eu não consigo experienciar tudo aquilo que eu falo comigo, como é que eu vou fazer uma live, como é que eu vou tratar, por exemplo, um paciente no consultório, né?
Então, culpas são vínculos, imagina, são âncoras, são vínculos que nos mantêm aprisionados ao passado. Não é simples entender isso? Culpas são vínculos que nos mantêm aprisionados ao passado. Vínculos, aliás, culpas, elas geram sentimentos de arrependimento, geram sentimentos de vergonha, geram sentimentos de limitação que nos mantêm aprisionados vida após vida. Então, existem formas. Se você vive isso e você quer solucionar isso de uma forma mais rápida, existem técnicas para isso, não é? O meu trabalho, por exemplo, a nível de consultório, ele é um trabalho extremamente focado nisso. Eu não sou um psicoterapeuta, eu sou um terapeuta que trabalha cargas eletromagnéticas densas pesadas nas pessoas, macumba, sei lá, dá o nome que você quiser, não importa. Mas o meu objetivo é libertar o subconsciente das pessoas. A base real da vida atual, isso um psicólogo vai fazer e vai fazer muito bem, um psicoterapeuta vai fazer, existem profissionais que trabalham dentro dessa área. O meu trabalho é ajudar as pessoas a se libertarem. Então, terapias para que uma pessoa se liberte de vínculos de culpa, por exemplo, são o Magnify Healing. Nossa, isso aí veio na minha cabeça. Magnify Healing foi um curso que eu fiz há 30 anos atrás, né? Mas a terapia antimagia, o reprocessamento cerebral, TVP, Sound Healing, ou terapias sonoras. Então, existem terapias que são extremamente focadas na solução de coisas no subconsciente, né? A terapia antimagia, ela faz isso porque ela corta vínculos entre o agora e o passado. O reprocessamento cerebral, ele resolve isso, por quê? Porque aquilo que está no teu subconsciente, automaticamente o teu cérebro acessa. Então, ele gera engramas de memória. Existe uma outra live que eu fiz há, sei lá quantos meses atrás, falando sobre isso também, que é registro acástico, né? Então, o reprocessamento cerebral nos permite entrar dentro do cérebro de uma pessoa e eliminar todos os vínculos que mantêm aquela pessoa aprisionada ao sofrimento. A terapia de vida passada, ela nos dá a possibilidade de acessar com muita facilidade personalidades múltiplas. E na medida que a personalidade múltipla é acessada e ela consegue compreender que ela está encarnada hoje novamente, que ela está vivendo hoje uma nova realidade, automaticamente ela começa a se libertar. Porque automaticamente todo aquele peso da culpa, da vergonha que existe dentro da consciência daquela personalidade, automaticamente isso vai se diminuindo, vai se dirimindo, né? As terapias sonoras são excelentes para isso também, porque as terapias sonoras, elas trabalham diretamente no sistema límbico, elas trabalham diretamente no sistema operacional do nosso cérebro, né? Então, existem técnicas para isso. E aí, automaticamente, você soluciona com mais rapidez, tá? Agora, eu tenho também 12 meditações no meu canal no YouTube. Uma delas é para trabalhar culpas. Se não me falha a memória, a meditação número 4. Depois entra aí nas minhas playlists, vá lá, faça essa meditação para culpas várias vezes por semana. Ou faça, por exemplo, a meditação guiada, que eu vou deixar e vai ficar gravada também, várias vezes. Nós precisamos limpar o nosso subconsciente, nós precisamos tirar todas as âncoras que estão lá dentro do nosso subconsciente. Bom, então, sobre o que nós fizemos nessa vida, algumas vezes nós temos condição de dar solução, na medida que nós compreendamos o que nós estávamos envolvidos, como já falamos, né? Agora, aquilo que eu não consigo solucionar, aquilo que eu não consigo dar solução, por exemplo, mas que pelo menos, então, me mostre essa conversa que eu tenho com o Palermo, né? Eu converso com esse cara o dia inteiro. Aquilo que você fez, você cometeu erro, e você não consegue mais voltar no tempo para conseguir consertar aquilo, não conseguiu metabolizar aquilo. Se você não consegue metabolizar, se aquilo não tem conserto, aquilo que não tem conserto, consertado está, contanto que você não faça de novo, ou contanto que você se policie para agir de forma diferente. Nessa vida, nós falhamos conosco quando não fazemos a coisa certa, sabe? Nós falhamos conosco
Quando nós não fazemos a coisa certa, no momento certo, com o mundo ao nosso redor, nós somos muito críticos. Eu não sei se vocês são, mas eu sou extremamente crítico. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não preciso que ninguém atrapalhe a minha vida. Eu sou bom nisso. Eu não preciso que ninguém sirva de entrave na minha existência, porque eu sou bom nisso. Nós nos culpamos por coisas que nós fizemos, nós nos culpamos por coisas que nós não fizemos, nós nos culpamos por coisas que nós poderíamos ter feito e não fizemos, sei lá. Isso gera uma automutilação. A automutilação é uma ferramenta utilizada pela Illuminati, pela Matrix, justamente para que a gente não saia disso. A gente fica rodando, 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 rodando. Muitas vezes você pensa, você cansa. As pessoas acham que solucionaram muitos vínculos de culpa, de sentimento, de vergonha, sabe? Mas elas não, que elas cansam de ficar pensando toda hora na mesma coisa, então elas geram um apagamento temporário, um pseudo-apagamento. E aí, de repente, a pessoa vai e faz novamente, comete novamente a mesma bobagem, a mesma insanidade, e quando ela vai ver, ela percebe que ela não entendeu nada, porque ela simplesmente escondeu, de repente, debaixo do pano, coisas que ela precisaria ter solucionado. Então, aquilo que você fez nessa vida, por exemplo, aquilo que você fez em vidas anteriores, esquece. Vamos trabalhar na meditação. Agora, aquilo que você fez em outras vidas, desculpa, novamente. Aquilo que você fez em outras vidas, eu vou trabalhar naquela meditação, vamos trabalhar na meditação que nós vamos fazer hoje, e você pode criar a solução para isso através de um tratamento individual objetivado. Agora, para aquilo que você fez aqui agora, você tem que dar solução no aqui e agora. Dar solução não é o outro te perdoar. Dar solução é você se perdoar. Porque quando eu começo a trabalhar o auto-perdão, eu começo a gerar a possibilidade das pessoas me perdoarem também. Só um instante. Quer ver uma outra coisa? Sabe quando você pensa numa coisa ruim? Eu não vou citar o que seria uma coisa ruim, mas imagina, você pensa em uma coisa ruim com relação à sua vida, com relação a alguém, e você não para de pensar naquilo, você não vai demorar muito, você vai começar a gerar um vínculo, uma âncora que vai te prender naquele pensamento, que você não poderia estar pensando assim. Como vou eu pensar assim do meu pai? Como eu vou pensar assim da minha mãe, do meu filho? Nossa, credo, meu filho é parte de mim. Auto-perdão, autoconsciência, eu preciso compreender melhor o que eu sou. Se você chegou agora, nesse ponto da live, procura voltar no começo da live, depois que ela ficar gravada, para você compreender melhor essa nossa linha de raciocínio. E eu peço a você já, nesse momento, que dê um like, né? Para que se você está gostando do assunto, naturalmente, que compartilhe com pessoas que você conheça, para que o próprio YouTube possa levar esse conteúdo para bastante gente, tá bom? Deixa eu ver o que eu ia falar aqui. Vocês sabiam que o medo de errar, ele prende você na Matrix? O medo de errar. Tem tanta gente que tem tanto medo de errar que não erra, mas também não acerta. Não tenha medo de fazer absolutamente nada. O máximo que pode acontecer é dar tudo errado. E aí você começa de novo. E você é bom nisso. Tanto você é bom nisso que você está aqui agora comigo nessa live. Não porque você errou centenas, centenas e centenas ou milhares de vezes. Então, tudo que eu faço de errado, eu vou ter que solucionar. Então, o máximo que pode acontecer quando você toma atitudes condizentes com aquilo que você quer, é você não acertar, mas aí você faz de novo, e de novo, e de novo. Não tenha medo de errar. Se Einstein tivesse medo de errar, ele não teria feito tudo o que ele fez. Se Thomas Edison tivesse medo de errar, ele falhou mais de 1000 vezes para que a gente pudesse ter uma lâmpada aqui em cima da gente, sabe? Se Henry Ford,
tivesse medo de errar, ele não teria criado no ramo, no mundo automotivo, tudo aquilo que ele criou. Sabe? Se Cênora Bravanel, Silvio Santos, tivesse medo de errar enquanto ele era um garoto, um menino, um camelô, que não tinha onde cair morto, ele não teria criado essa estrutura toda que ele criou. Nós não podemos ter medo de errar. Nós temos que ser audaciosos, né? É isso que o nosso espírito espera de nós, que nós sejamos audaciosos com os pés no chão, que nós façamos as coisas certas com os pés no chão. E, por exemplo, é o que esses amigos, todos que eu acabei de citar, fizeram. Não importa o que você envia para o universo, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. O universo ele sempre vai te devolver aquilo que você está criando. Então, essa energia criada. Você vai falar, poxa vida, mas isso não é verdade. Então, tá, para e presta atenção. Faz cara de caneca, né? Imagina, faz cara de paisagem, se imagina dentro de uma paisagem e vê aquilo que você criou agora. Aquilo que você criou agora. O universo percebeu isso, ele já começa a trabalhar na fisicalização. Então, muitas vezes você não vai perceber as alterações acontecendo. Só que as alterações elas irão se fisicalizar não agora, nesse momento, mas nos dias subsequentes, nas semanas subsequentes. Então, ao passado pertence. Se você errou, cara, procure entender que aquilo que você fez porque foi a tua capacidade naquele momento. Imagina alguém que tira a vida de alguém. Imagina essa pessoa se arrependendo. Dá como para tirar a bala que ela inseriu no corpo de alguém, para retirar uma facada, para retirar uma paulada, sei lá, qualquer tipo de insanidade que a gente tanto tenha utilizado em vidas anteriores. Dá para fazer isso? Não dá. Mas eu tenho condição de controlar melhor os meus pensamentos a partir de agora. Então, aquilo que ficou no passado, ao passado pertence. Aquilo que você fez nessa vida, há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, se você compreendeu o que é que te levou a atuar, a agir daquela forma, se você entendeu isso, bacana para você. Bacana. Porque aí, automaticamente, você consegue se perdoar. É quando eu consigo gerar o esquecimento entre eu e eu mesmo, que eu vou conseguir gerar o esquecimento entre eu e pessoas que me façam mal. Então, é importante salientar que o erro ele vai ficando cada vez maior, cada vez que a gente não aprende. Então, muitas vezes, há pessoas que ficam cometendo erros e erros e erros, e elas ficam se martirizando. Já reconhece pessoas assim? Puxa vida, mas eu não consigo fazer diferente. Então, elas ficam se martirizando, esperando que o universo dê uma compensação, ou que Deus dê uma compensação para elas, e a compensação não virá. Porque se você quer a magia, você tem que fazer a magia acontecer. Se você quer o milagre, você tem que fazer o milagre acontecer. Existe um ditado oriental que eu quero citar para vocês, que eu acho muito legal, né? Porque ele retrata exatamente tudo que nós falamos aqui agora. Então, imagina só, um mestre, né? Um mestre chinês, por exemplo, quietinho lá, meditando, de repente chega o neófito, chega lá o seu discípulo, e o discípulo pergunta ao mestre, mestre, como saber que caminho eu devo seguir? E o mestre responde, o caminho certo. E o pentelho do moleque, ou do discípulo, ou do sujeito que está realmente querendo a coisa fácil, e ele replica, mas, mestre, como saber qual é o caminho certo? E o mestre diz, é aquele que não é errado. Isso implica em culpa, em preguiça. No geral, quando uma pessoa procura por você e você dá uma solução para ela, mas é uma solução de modificação de estrutura, de existência, você diz a ela um caminho, ela te pediu um caminho, você dá um caminho, mas ela fica te questionando porque ela quer que você dê o caminho certo, como se existisse um caminho certo. Isso é preguiça, né? Quando você está vivendo nesse planeta e você quer agir de forma certa, a única alternativa que você tem é agir. Porque se deu errado, você começa de novo. Porque tudo que pode acontecer de pior
Vai dar tudo errado. Então, nós precisamos parar de ficar na expectativa de que um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um médico, um guru, um pai de santo, sei lá, um feiticeiro, vai conseguir dar solução a problemas nossos. Não vai, não existe isso. Se você tem um problema e você quer a solução, você tem que criar a solução, porque o seu problema foi você quem o criou também. Então, aprender a perdoar faz parte da vida. Aprender a exercitar o perdão é muito importante, e não importa se é com relação aos outros ou se é com relação a você mesmo. Existe uma mochila cheia de pedras. Imagina isso agora. Feche os olhos. Imagina que existe nas suas costas uma mochila cheia de pedras. Você não vê a mochila, mas ela pesa, sabe? Porque essa mochila, você vem carregando pedras há centenas ou milhares de anos. E a única coisa que a gente está querendo aqui agora é te mostrar que você pode largar essa mochila e sair andando. Se você largar essa mochila, você vai até flutuar, você vai levitar, você vai achar que já virou santo, que virou arcanjo, que virou anjinho, né? Bom, se você está gostando desse conteúdo, comenta aqui. Eu estou vendo que tem bastante gente comentando, eu já vou dar uma olhada rápida. Hoje eu não vou ficar respondendo muitas questões, porque eu quero fazer com vocês a meditação, porque eu quero levar vocês a uma possibilidade real, sabe, de cortar vínculos entre a personalidade atual de vocês e as personalidades anteriores. Então, se inscreve aqui no canal, dá um like para que o YouTube possa endereçar esse conteúdo para mais pessoas também. Se inscreva no meu canal, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, aciona lá o sininho, porque toda semana eu sempre coloco material novo, tá bom? Mas eu vou dar uma olhada rápida, naquilo que vocês escreveram, para ver se a gente trabalha isso de alguma forma. Eu só não quero realmente... Boa noite, Magali, Cristina, Maristé, Jefferson, todos muito bem-vindos. Eu não vou ficar citando o nome de todos, mas são todos muito bem-vindos, muito, muito bem-vindos. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa que eu possa falar. E você escreve aqui, por exemplo, jamais Palermo, como a Leide está escrevendo, né? Mas, com certeza absoluta, isso é com relação a algo que eu teria falado naquele momento, né? Silvinha? Mas, Palermo, acho que pessoas que fizeram muitas coisas ruins podem se libertar. Palermo, acha que pessoas que fizeram coisas muito ruins podem se libertar da culpa? É claro que sim, Silvinha, lógico que sim. Isso aqui é um holograma. A Terra é um holograma, a Terra não é real. Aqui a vida é como se fosse um teatro, uma peça de teatro. Se você conversar com um ator ou uma atriz, você, de repente, vai obter esse tipo de resposta muito mais objetivado para aquilo que você quer. Não existe o erro, não existe o erro. Nesse universo, tudo está certo. Para Deus, tudo está certo. Tudo. Absolutamente certo. Só que se eu fiz alguma coisa contra você, automaticamente, e eu entendi que eu fiz alguma coisa contra você, isso vai ficar gravado no meu subconsciente e não vai me deixar seguir. Então, eu preciso solucionar. A solução está com o entendimento, com a autocompreensão. A Eveline, sinto tanta culpa que não acredito que eu sou digna de ter uma vida abundante. Eveline, essa afirmação que você colocou, ela pode ser trabalhada, pode não, ela precisa ser trabalhada, porque se você continuar repetindo isso, você vai criando um postulado, é como se fosse uma parede de concreto, sabe? Muito espessa, muito profunda, e absolutamente nada consegue rompê-la. Agora, entenda que isso que você acaba de colocar nada mais é do que uma cortina de fumaça que você vem criando. Todos nós já fizemos coisas muito ruins, Eveline, sabe? Eu tenho muitas lembranças de muitas encarnações anteriores,
onde eu matava as pessoas, eu fui criando métodos cruéis de matar as pessoas, porque naquele momento, numa Idade Média, numa Idade do Ferro, Idade do Bronze, ou você matava ou você morria. Não tinha como, não tinha escapatória. Né? Então, você vai ficando bom. Se você aprende a fazer feijão agora e começa a fazer feijão todos os dias, o seu feijão fica cada vez melhor. Então, uma pessoa que aprende a matar, ela aprende a matar também, ela vai criando técnicas que vão facilitando todo aquele processo. E quando você entende que você poderia ter escapado de entrar naquele processo, sabe? Aí automaticamente você percebe que toda essa cortina de fumaça ela vai se diluindo. Agora, existem terapias para isso, Eveline. Aquilo que você está falando é muito sério. Existem terapias para isso. A Rosa Luana, conheço um monte de gente que comete. Vou colocar para vocês aqui. Conheço um monte de gente que comete coisas ruins com os outros, está só andando de carrão, posando de rico, e nem lembra de culpa. Mas todas essas pessoas, Rose, elas vão ter que responder por isso. Não há como. Se não vai responder por isso agora, vai acabar respondendo por isso numa outra vida qualquer. Deixa eu aumentar aqui para ver se eu leio melhor. Sumiu tudo. Não deu certo. Armei e me dei mal. Poxa, eu perdi até onde eu estava. Eu perdi onde eu estava. Desculpa, gente. Bom, Silvinha, preciso de terapia. Eu perdi, não lembro agora onde eu estava, mas eu vou tentar não perder muito tempo com isso. Rosa Luana, legal, cheguei na Rosa. Morfeus pergunta: como determinado arcano pode influenciar nossas emoções? Como descobrir qual arcano me influencia? Olha, Morfeus, existem técnicas para isso, né? A Cabala, por exemplo, ela é estruturada nisso. Quando você começa a estudar a gematria, justamente quando você começa a ver a simbologia e a importância da simbologia na nossa existência, o nosso nome, a nossa data de nascimento são manuais de instruções. Morfeus, e todos vocês que eventualmente estão falando sobre os arcanos, entra aí no meu canal do YouTube, aqui nesse meu canal do YouTube, e coloca Análise Kármica Palermo. Eu tenho várias lives falando sobre isso, várias lives. Provavelmente eu vou fazer uma nova, porque talvez eu venha dar um novo curso de análise kármica, tá bom? Mas não foi por isso que eu falei sobre os arcanos hoje, não. Foi porque me ocorreu mesmo. Eu estou trabalhando essa questão da culpa, né? Então, determinados arcanos vão carregar muito mais culpa do que outras pessoas que não têm aqueles arcanos. Deixa eu ver aqui a Emília. Emília. Boa noite, meu caro. Boa noite, meu caro. Não sei se a culpa de outras vivências, não sei se a culpa de outras vivências, sofro de depressão, distúrbio de ansiedade, gostaria de sua ajuda. Passei por análise e tomo remédios há 15 anos. Então, Emília, veja só, o remédio não vai resolver nada, infelizmente, me desculpa, mas o que vai resolver, o que vai tirar você desse quadro de sofrimento, de depressão, de angústia, de ansiedade, é uma terapia vibracional. Você pode fazer isso gratuitamente através dos atendimentos que nós fazemos à distância todas as segundas-feiras. Se você quiser, depois você me pergunta, eu te explico como. Então, você vai poder participar de um trabalho gratuito todas as semanas. E tenho também 12 meditações no meu canal do YouTube, onde a meditação número 1 é para trabalhar pânico e depressão. A meditação número 2 é para trabalhar ansiedade, angústia, culpa, cirurgia espiritual. É só entrar aí na minha playlist, nas playlists aí no meu canal, que você vai lá no final das playlists que você vai encontrar essas 12 meditações. E eu também posso te atender individualmente, se for o caso, tá bem? Estou à sua disposição de qualquer forma. Mas para tudo a solução.
Silvinha, eu preciso de terapia, pois preciso me desprender de situações que vivenciei anos atrás. Legal. Todo mundo precisa, Silvinha. Silvinha, todo mundo precisa. Não há uma pessoa que diga, não, eu não preciso de terapia, eu estou bem, eu consigo me bancar, eu consigo segurar minha onda. Não é assim que funciona. Todo mundo precisa de ajuda. Eu acabei me tornando terapeuta porque eu entrei em pânico. Eu fiquei 2 anos feito um bicho, né? Vivendo uma vida limitante, miserável, né? E aí, de repente, eu comecei a lembrar de coisas que eu estudava quando eu tinha 11 anos de idade, e, em função daquilo, eu comecei a atender muita gente pela internet, cheguei a atender mais de 300 pessoas através do ICQ. As pessoas ficavam bem e eu não, porque elas faziam o que eu pedia que eu fizesse, as pessoas faziam aquilo que eu pedia que fizessem, e só que eu não fazia, né? Até que, de repente, eu comecei a perceber que era mais fácil sair daqueles quadros do que eu vinha vivenciando. O Antônio, você falou que sobre arcanos, que são exatamente o que são exatamente os arcanos. Os arcanos, eles são os 22 nomes de Deus na Cabala, as 22 letras hebraicas. Mas eu não vou ter condição de explicar muito aqui agora, Antônio, senão eu vou perder muito, vou tomar muito tempo dessa live. E eu tenho várias lives falando sobre análise kármica e sobre arcanos. Eu gostaria que vocês procurassem depois, tá bem? A Cassandra, assumir a liderança sobre suas crenças, seus comportamentos e escolhas é entender que os erros são experiências que podem ser transformados em aprendizados e crescimento. Bacana, Cassandra, gostei, muito legal, é isso mesmo. No nosso inconsciente atual ficam registrados traumas. Então, Antônio, esses traumas, eles ficam registrados no subconsciente, não resta dúvida. Só que existe um elo de ligação entre o cérebro, a mente objetiva e a mente subjetiva. Mente objetiva, cérebro. Mente subjetiva, subconsciente. O subconsciente, ele manda, é ele quem manda. A mente objetiva, ela induz e deduz em várias situações. A mente subjetiva, ela só deduz. E a informação que foi inserida lá no subconsciente é justamente o que registrou um trauma que aconteceu há 10 mil anos atrás. Só que por que é que aquilo está influenciando a vida atual? É onde o reprocessamento cerebral atua. Porque aí, automaticamente, nós temos que criar métodos, sabe, que a própria neurociência vem criando, né, estudando, através da neurociência, buscar a compreensão de como nós podemos dissolver aspectos da mente humana, como nós podemos desenvolver aspectos da mente humana através de mecanismos físicos, né? Uma terapia como reprocessamento cerebral, a terapia de vida passada, por exemplo, não tem nada de espiritual nisso. Elas trabalham pura e simplesmente energia. Boa noite a todos, boa noite, boa noite. A Viviane Assis está dizendo, então a técnica do Ho'oponopono pode nos ajudar? Eu creio que sim, Viviane. Eu não conheço a técnica, não é? Mas eu creio que sim, eu creio que sim. Se você conhece a técnica e se você gosta de trabalhar com essa técnica, por exemplo, eu sugiro que você a utilize. Eu já estive muito perto dessa técnica, mas eu não consegui me aproximar dela, sabe? Já veio até gente de Cuiabá aqui, quando a Casa da Luz funcionava, para dar cursos de Ho'oponopono. É que nem todas as técnicas que existem são para todas as pessoas, né? Nós temos um caminho delineado internamente que nos leva a atuar e ajudar pessoas e a nós mesmos através de meios próprios, né? A Elaine, penso que algumas religiões e crenças nos fizeram acreditar tudo de ruim que acontece é a cobrança pelos erros que cometemos. Isso nos aprisiona num sentimento de não merecimento e culpa. Exatamente isso. Mas não vamos ficar aqui brigando. Vou colocar para vocês verem o que a Helene está falando. Nós não vamos ficar aqui brigando com coisas do passado. Isso já ficou no passado. O que importa para nós, Elaine, pelo menos para mim, o que importa para mim é o agora. É o que eu vivo agora, o que eu penso agora, o que eu metabolizo agora. Esquece, eu esqueço, eu deixo para trás tudo aquilo que não me serve. Porque senão eu nunca vou sair disso.
Deixa eu colocar aqui o Antônio está falando. Hoje, poucas horas antes de assistir a live, eu estava analisando e refletindo e pensei o seguinte: eu não preciso seguir nenhuma religião, pois se eu sou o próprio Deus em ação, não preciso de mais nada. Tá. Tá. Deixa eu ver como é que eu falo, como é que eu entro nisso para não me tornar mal interpretado. Há pessoas que precisam muito de uma religião. E há pessoas que já não precisam tanto de uma religião, e há pessoas que já não precisam de religião porque conseguiram delinear um caminho interno. Se isso é verdade para você, então você está no caminho certo, tá bom? Mas não adianta, por exemplo, que você querer impor essa ideia, Antônio, às pessoas que te cercam, porque elas não vão conseguir atingir o mesmo objetivo. Libertador, obrigado. Antônio de novo. Hoje, poucas. Ah, não, é a mesma, né? É a mesma. Tá bom. Desculpa. É que eu me perco um pouquinho. A Celita Mello está dizendo: tudo está dentro de nós. Gostei de deixar a magia acontecer. É exatamente isso. Silvinha está dizendo que carrega pedras, para vocês verem aí. Eu carrego pedras que não são minhas, de anos atrás. Difícil de esquecer. Então, basta você decidir tomar uma nova atitude, um conjunto de novas atitudes. Viviane. O arcano 16 é a torre. Então vamos lá. Vamos ler o que a Viviane coloca. O arcano 16 é a torre. Precisamos nos perdoar, livrar-nos de toda a culpa para alcançarmos a estrela, ou seja, o próximo arcano. É uma passagem. Então, os arcanos, eles funcionam como uma passagem. Tudo inicia no momento em que o louco sai da caverna, e aí ele vai caminhando, ele vai conhecendo a vida, ele vai vivenciando situações que até então ele não tinha se deparado, né? Então, aqui, a colocação que ela faz é exatamente certa, é isso mesmo. Mas, olha, eu tenho várias lives falando sobre isso, e em várias lives eu acho que eu, inclusive, cheguei a fazer uma meditação para que nós possamos compreender a importância dos arcanos na nossa vida. Procurem aqui no YouTube Análise Kármica Palermo. Tem muita coisa, tem muita coisa. Priscila, eu não consigo entender o significado. A Priscila coloca: eu não consigo entender o significado de vivermos em um holograma. Não é fácil mesmo, Priscila. Para você conseguir compreender isso, você tem que viver isso, né? Então, eu não tenho nenhuma religião, e eu venho dizendo isso há mais de 20 anos, né? Eu não sigo nenhuma religião. Eu sou um metafísico, eu procuro, na ciência, por exemplo, na física quântica, ou na minha autocompreensão, dar um significado para cada coisa. E aí, automaticamente, esse holograma, ele significa... Eu vou te dar uma... Presta atenção, Priscila. Cada vez que você olha para o seu futuro, você o modifica. Então, vamos imaginar que você vá a um tarólogo, uma taróloga, um cartomante, alguém que trabalhe com algum oráculo, e essa pessoa diz para você: olha, vai acontecer com você algo, vai acontecer isso com você daqui a 2 meses, por exemplo. Vai. Pegando um exemplo bobo, tá bom, Priscila? Na medida que você foque a sua atenção naquilo, vai passar 2 meses, você vai voltar lá e falar: tá vendo só, bobão, não aconteceu nada. Não aconteceu porque quando você olhou para o futuro, você o alterou. E você o alterou porque aquilo é um holograma. Eu tenho outras lives falando sobre isso, Priscila. Procura aqui no meu canal no YouTube. São 317 lives. São mais de 400 horas, onde eu fico trazendo informações para as pessoas poderem se compreender melhor dentro de um enfoque metafísico. Boa noite, Martinha. Deixa eu ver o que ela fala. Assistindo aqui, você que fala sobre perdão, pois para mim perdoar
é a coisa mais... Não consigo entender. Esse nosso teclado muitas vezes é complicado, né? É, talvez seja fácil. Eu acho que... Não sei. Você precisaria colocar isso melhor de novo. Deixa eu ver se aqui ela coloca. Eu respirá-lo. Tem épocas que me perdoo e fico bem por alguns dias. De repente, minha mente inventa uma outra interpretação, e todos nós somos assim, todos nós somos assim. Por isso, Priscila, veja aí no meu canal no YouTube, existe uma meditação só para trabalhar culpas, e nós temos a meditação que nós vamos fazer agora. Eveline, minha culpa não é pelas coisas ruins. São 21 horas e 19 minutos. Só não quero só tomar muito tempo de vocês. Por isso que eu estou, como eu quero fazer essa meditação, mas deixa eu ver o que você fala. Minha culpa não é pelas coisas ruins que eu fiz, porque evito prejudicar o meu próximo, mas por não ter sido uma boa filha. Minha mãe sempre me dizia que eu nunca seria uma boa esposa e mãe. Olha, aquilo que a sua mãe falava para você, Eveline, está centrado naquilo que ela era e não naquilo que você é. As pessoas, elas espelham nos outros as incapacidades que elas têm nelas. Se é óbvio, eu recomendo atendimento. Obrigado, Márcia. Deixa eu ver. A live sobre os arcanos é a número 312, com o título... Não. Essa live 312, eu estou falando sobre um outro assunto. Eu não tenho de cabeça agora. Mas se você colocar análise kármica, Palermo, tá? Vou escrever aqui para vocês. Eu sei que tem gente que, quando vai fazer uma live, já vem preparado com uma porção de links, uma porção de coisa, mas eu, infelizmente, não tenho essa facilidade toda. É só escrever isso, análise kármica Palermo, e aí automaticamente você vai achar as minhas lives, sim. Bom, deixa eu ver o que a Márcia e a Rosana está falando. É bem possível fazer o Ho'oponopono para fazer essa limpeza. Para a pessoa, a divindade limpar e transmutar, legal. E fique aí a sugestão da Márcia. Existem muitas técnicas, muitas, infinitas técnicas para nós termos capacidade para sermos mais felizes agora. Sou eu que agradeço. Priscila, agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma meditação guiada com vocês e eu vou aguardar aqui 2 minutos, para que vocês possam levantar, tomar água, fazer xixi, sei lá, qualquer coisa assim. Porque se realmente você está interessado em participar desse processo, é importante que você fique quieta ou quieto, não é? Que vocês fiquem quietos, com os olhos fechados, ouvindo aquilo que eu vou falar e procurando interagir com aquilo que eu vou falar. Então, eu vou aguardar aqui 2 minutinhos, tá bom? E aí a gente começa. Para quem ficou, a Paula está dizendo que a meditação é para isso, registro akáshico, exatamente, é isso mesmo. Que é muito interessante também, mas que não tem a ver com os arcanos. Bom, pessoal, vamos aqui, quem está comigo, vamos inspirando e expirando suavemente pelo nariz. Soltem
completamente os músculos da testa, da face. Se possível, coloque uma música relaxante. Esse meu computador, ele não me permite colocar nenhum outro tipo de som além da minha voz. Quando eu comprei esse computador, essa foi uma colocação que eu lembro que eu fiz para o vendedor da Dell, né? Eu preciso de um computador onde eu possa fazer lives que eu tenha uma qualidade de som boa. Então, automaticamente, qualquer som que aconteça aqui ao lado, como isso aqui, por exemplo, vocês estão vendo movimentando as minhas mãos, mas não ouvem o som. Então, isso é providencial. Então, se vocês quiserem, é só ligar uma música bem relaxante, bem tranquila. Isso vai ajudar a facilitar esse processo. Eu acho que já deu tempo. Então, nós vamos aqui começar. Feche os olhos. Se possível, fique sentado ou sentada. E também, de preferência, até com os pés no chão, para gerar aterramento, tá bom? Então, solta os músculos da testa, solta os músculos da face, solta os músculos da boca, internos e externos, solta os músculos do pescoço, solta os músculos das costas. Agora vai inspirando e expirando bem suavemente pelo nariz. Deixe os olhos fechados e concentra a sua atenção no som da minha voz. Todo o sucesso esperado com esse trabalho consiste em você se soltar. Não reaja, não critique, não lute contra, não tenha medo. É você que está no controle. Então esteja sentado confortavelmente, mantendo seus pés no chão, se possível. Apenas inspire e expire. Concentre a sua atenção no som da minha voz e na sua respiração. Todo e qualquer pensamento que surgir, você deixa para depois. Pense em todas as vezes em que você já se arrependeu de ter feito ou deixado de fazer alguma coisa em sua vida. Concentre-se, na verdade, na maior culpa que você carrega dia após dia. Concentre-se na maior culpa que você carrega dia após dia da sua vida. Saiba que com esse trabalho, nós estamos voltando ao momento em que você deu origem à culpa que carrega. Com esse trabalho, nós estamos voltando ao momento em que você deu origem à culpa que você carrega. Consciente ou inconscientemente, o seu espírito está te auxiliando nesse momento, nesse sentido. Ela estará sendo agora analisada friamente, sem o calor da emoção daquele instante que ela surgiu. Saiba que estará sendo feito tudo o que for possível ser feito para eliminar essa culpa dentro da sua alma, ou ao menos amenizá-la. Agora eu vou pedir a você que respire profundamente por umas 2 ou 3 vezes. Primeiro você solta todo o ar através da sua boca, até sentir que não existe mais ar dentro de você. E aí você inspira pelo nariz profundamente. Mantém o ar preso nos pulmões e solta pela boca.
Faça isso novamente. Inspira, até não suportar mais. Segura o ar por alguns instantes. Solte esse ar pela boca. Isso faz com que você libere energia parada no seu corpo emocional através do seu sistema respiratório. Não tenha pressa. Esse é o seu momento. Esse é um momento importante na sua vida. Tudo ao seu tempo. Justamente para que você possa iniciá-lo com o seu cardíaco completamente aberto. Para todas as mudanças que nós estamos propondo existir dentro da sua alma. Concentre-se agora por alguns instantes na sua respiração. Concentre-se no ar que entra e sai através das suas narinas. Imagine que esse ar que entra pelas suas narinas é um ar azul prateado. Agora procure imaginar dois seres de luz, um de cada lado do seu corpo. Apenas procure imaginar dois seres de luz, um a cada lado do seu corpo. Eles são altos, são magros, e caso você os perceba, não tenha medo, eles são guardiões do espaço. E eles estão aí justamente para te auxiliar nesse processo de libertação da sua alma. E esses guardiões ficarão com você até a concretização, até o término desse trabalho que nós estamos iniciando agora. Agora, nesse momento, eu quero que você volte a concentrar a sua atenção no som da minha voz. E que você saiba que nós estamos juntos, iniciando esse trabalho, que tem o poder de mudar a sua vida. Tem o poder de modificar alguns aspectos importantes nessa sua vida. Façamos agora uma oração que nos facilitará acessar o seu próprio plano espiritual, para que você possa obter a ajuda que você pretende. Eu faço verbalmente e você a repete mentalmente. Deus, Pai e Mãe, fonte de amor, harmonia e equilíbrio. Abro nesse instante minha mente e meu coração para acessar todo o auxílio que está sendo ofertado pelo plano espiritual, pelos meus amigos espirituais, para dissolver todas as culpas que mantêm a minha mente aprisionada. Agora, respire, sinta a sua respiração. Esteja presente nesse momento, voltando inclusive a seguir apenas o som da minha voz. Procure compreender o que realmente acontece com você agora. Concentre-se no peso da culpa e do remorso que você carrega a cada dia. Concentre-se no peso da culpa e do remorso que você carrega a cada dia. Na verdade, tudo já passou, já ficou no passado, mas não em sua mente, pois de alguma forma você se permitiu acorrentar ao passado e continua lá preso. Consciente ou inconscientemente, você está preso no seu passado que já não existe mais. Agora é importante salientar que tudo nesta vida é aprendizado. Errou, conserte. Não dá para consertar? Saiba que aquilo que não tem conserto
na verdade, consertado está. Certamente, com a cabeça que você tem hoje, se você pudesse voltar ao passado, faria tudo diferente. Porque agora tem a sua mente e os seus pensamentos equilibrados. Permita que o seu espírito direcione a sua imaginação. E permita-se imaginar tudo o que será proposto, em especial daqui por diante. Imagine a sua consciência se separando do seu corpo físico e dos seus corpos sutis. Imagine sua consciência se separando do seu corpo físico e dos seus corpos sutis. Passamos todos neste momento, eu e vocês, a nos mover como consciência coletiva. Portanto, não reaja, não critique, não lute contra. Para isso, você tem dois guardiões ladeando o seu corpo, a sua alma. Não há o que temer. Agora eu quero que você se imagine diante de uma caverna. É uma linda caverna incrustada há milhares de anos em enormes pedras. Imagine que todos nós estamos diante desta obra-prima da natureza. Agora vamos imaginar que há na entrada da caverna uma espécie de porta de água. Por imaginar. Na porta da caverna, na entrada da caverna, uma porta de água. É um portal interdimensional. É um portal de antimatéria. Onde estamos é terceira dimensão. Ao passarmos por esse portal de energia, antimatéria, entramos todos em níveis de consciência condizentes com o nosso atual estado de consciência. Mas estaremos todos amparados por seres intraterrenos, que são médicos habilitados a transmutar essa energia densa em nosso peito, em nosso coração. Então preste muita atenção, porque nós vamos todos juntos contar de 1 a 7, seguindo o som da minha voz. E quando nós chegarmos ao 7, passaremos todos pelo portal e cada um de nós será auxiliado por seres que já nos aguardam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passa. O ar está diferente. O cheiro do lugar é completamente diferente. Olhe agora nos olhos do ser que te aguarda. Olhe agora nos olhos do ser que aguarda você e segue com ele. Para que você possa receber o tratamento pelo qual veio. Lembre que, independente dele, você está ainda sendo ladeado pelos guardiões que se propuseram a te auxiliar. Então, siga sem medo. Repita mentalmente enquanto caminha. Pelos poderes de Deus que habitam em meu coração, autorizo que seja eliminado em mim e no universo
todos os vestígios do que eu fiz contra mim, contra as pessoas que inadvertidamente feri, e contra o universo que teve que registrar esse fato tão triste. Agora feche os olhos do espírito, entregue-se de corpo e alma. Sinta o cheiro da terra. Sinta o aroma do ar. Coloque sua atenção ao som que é liberado dentro desta caverna. É uma melodia angelical. Enquanto isso, você vai sentindo o seu corpo e sua alma mais leves. É sintonizado agora em seu subconsciente o momento exato em que ficou gravado o fato que tanto te atormenta, que te mantém aprisionado ou aprisionada. Você se tornou um prisioneiro ou uma prisioneira dessa situação. Os nossos amigos intraterrenos, eles cortam agora todos os laços que ligam você ao fato registrado em sua alma. Saiba que essa culpa é apenas uma trama do destino. Saiba que essa culpa é apenas uma trama do destino, na qual você se inseriu por não ter conseguido tomar conta da sua mente e dos seus pensamentos. Agora, tanto você quanto a pessoa ou pessoas a quem estava ligado até o início desse trabalho e todo o contexto que a gerou, tudo está sendo agora desfeito pelo poder de Deus que existe na sua alma. Você é merecedor dessa libertação. Agradeça ao seu próprio espírito por esse momento em sua vida. Tudo que ficou gravado em seu subconsciente, para que a autopunição se perpetuasse pelos poderes de Deus, do Deus que habita em você, está sendo agora desativado. Você não agiu sozinho ou sozinha, mas você carregou sozinho todo o peso disso por todo esse tempo. Séculos, milhares de anos. Está lhe sendo dada agora a oportunidade de consertar tudo que foi feito lá atrás. Entenda que o certo e o errado são apenas conceitos. E a nós cabe, a todo momento, procurar controlar a nossa mente e percebermos o que nos serve e o que não nos serve mais. O trabalho ele foi concluído. Portanto, respire aliviado. Sinta o seu coração leve. Agradeça de coração a tudo que foi feito por você. E procure se imaginar retornando com seus amigos espirituais ao ponto onde todos entramos nesse nível de consciência. Vamos aguardar alguns instantes para que todos retornem também. Enquanto isso, imagine-se dentro de um cone de luz, como se fosse um chapéu de bruxa. E dentro desse cone de luz vibram as cores
que envolvem completamente todo o seu corpo. Um violeta bem escuro, um roxo bem forte, um verde musgo, verde folha, verde exército. Agora imagine que todo o seu corpo é banhado por uma luz ouro velho. Só imagina isso. E concentra a sua atenção na minha voz. Eu vou citar um mantra por 3 vezes. E esse mantra vai gerar uma luz branca, cintilante, envolvendo o seu corpo e a sua alma. Preste bastante atenção e permita que a luz branca cintilante de Deus invada o seu coração, a sua mente, o seu corpo. Zamad Zamaô Zarachamauzai, Zamad Zamaô Zarachamauzai, Zamad Zamaô Zarachamauzai. Todo o grupo vai agora se formando. Vamos agradecer todos aos cuidados que nos foram dispensados. E vamos agora contar de 1 a 7, eu verbalmente e vocês mentalmente. No 7, entramos novamente de volta ao nosso momento presente na Terra. Só que agora mais leves e com a alma lavada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sinta-se levemente voltando ao seu corpo. Movimente o pescoço. Abra e feche as suas mãos. Vá reassumindo o seu corpo. Não há pressa. Tudo a seu tempo. Mais uma vez eu peço a todos vocês que deixem aí o seu like para que o algoritmo do YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você gostou do assunto, da live, da meditação, procura compartilhar com amigos e se inscreva também no meu canal. E agora, eu quero saber como é que vocês estão. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Caso não queiram fazer nenhum comentário, fiquem à vontade também. Gostaria, sinceramente, que vocês escrevessem, em especial nos comentários abaixo do vídeo, o que vocês sentiram, porque isso vai ajudar outras pessoas a se predisporem de uma forma mais ampla a poderem se libertar de elos que as prendem aos passados, que as prendem ao passado. Pode, a Márcia está perguntando, pode fazer outras vezes? Sim, pode, deve fazer várias vezes, várias vezes. São milhares e milhares e milhares de anos, são muitos lixos registrados. Dentro do nosso subconsciente. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que está todo mundo bem, ninguém morreu, acho que está todo mundo vivo. Ou todo mundo morto, né? Porque, na verdade, eu não estou vivo, eu estou morto. Vivo eu estarei quando estiver fora desse corpo e livre dele. Mas, de qualquer forma, foi muito bom estar com vocês. Parabéns a todos que participaram desde o início até o final. Então, por favor, deem aí um like para que o YouTube possa entregar esse material a outras pessoas, tá bom? Eu vou desligando aqui, pessoal. Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima semana. Tchau, gente.